Agroverdades apresenta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Mostra de ciências, ações educativas, ciência no circo, teatro infantil, palestras, ciência na praça e muito mais. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Nós estamos aqui, então, numa das estações, dessas que foram colocadas aqui à disposição dos alunos nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e essa estação aqui é Um Olhar Consciência, que ela é coordenada pela professora Lara. Professora, qual é a importância da gente pegar um menino, essas crianças numa idade ainda tenra, tá? E apresentar esse mundo, mostrar um microscópio e mostrar um mundo que para ele até então ainda é invisível? Olha, é de uma importância gigantesca que pode mudar a vida dessas crianças para sempre. O que elas conseguem enxergar aqui, elas conseguem imaginar o que o conhecimento pode fazer por elas. Então elas olham e não acreditam no que elas estão vendo, mas que existe, que é real. Então eles ficam admirados, eles ficam entusiasmados, eles pedem para ver mais. E isso é muito bom, é muito gratificante, porque você vê seus alunos ensinando crianças que podem depois chegar até a universidade e usufruir de todo esse material que a universidade tem para disponibilizar como forma de estudo. Professora, e a gente olhando pelo lado do futuro da universidade, você acha que essa semente que é plantada agora, uma criança da quarta série do ensino fundamental, consegue despertar nele assim, eu quero fazer um curso superior lá na frente, eu quero ser biólogo, eu quero ser zootecnista, eu quero ser médico veterinário, eu quero estudar história, seja lá, geografia, qual curso que for? Sim, sem dúvida, é uma semente que a gente planta, tem o tempo, para ela germinar, mas é inevitável da gente não esperar bons frutos, boas árvores vindo disso, porque essas crianças elas podem trabalhar com imaginação nessa idade. E a imaginação leva à curiosidade. E a curiosidade busca pessoas que querem aprender. Então isso, na infância, muda para sempre a vida deles. Nós estamos aqui na estação As 1001 Utilidades dos Bovinos, que é coordenada pela professora Ana Cláudia. Professora, qual a importância de mostrar para as crianças, para os jovens, essa questão das 1000 utilidades dos bovinos? A importância é que a matéria-prima vinda dos bovinos está presente em todos os momentos das nossas vidas. Então, desde o amaciante de roupa, a jujuba, o sebo utilizado nos condicionadores, shampoos, medicamentos. Então, são realmente 1001 utilidades. E é importante que eles vejam isso porque é uma cadeia produtiva que gera emprego, que gera renda para a população e tem uma importância muito grande para a nossa economia. A senhora acha que, por exemplo, que hoje as pessoas, de uma maneira geral, quem não é do meio da pecuária, tem noção do tanto de produto que é retirado de um bovino? Não. Normalmente as pessoas ficam surpresas e essa é uma questão muito importante porque mostra a sustentabilidade da cadeia produtiva, porque tudo é aproveitado do boi. A gente só conhece a carne e o leite, a grande maioria das pessoas, mas a pele, os pelos, os órgãos internos, todos são aproveitados. Então isso mostra que é uma cadeia produtiva sustentável e a gente fala que até o berro se aproveita nas gravações, A gente sempre é questionado sobre a importância de realizar essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas aí, hoje eu trouxe aqui um exemplo vivo. Isis, como que você descobriu a Universidade Federal do Norte do Tocantins? Em 2018, a minha escola fez uma visita aqui durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o IFTO, e aí eu conheci o curso de zootecnia. E em 2019.2 eu ingressei na universidade. Foi um momento muito importante porque eu não conhecia o curso, não conhecia nada da universidade ainda e eu tive a oportunidade de ver na prática, como que era a zootecnia e como que a universidade funcionava. Isso me chamou muita atenção. Em 2019.2 eu adentrei na universidade e ano que vem, em 2024, eu, graças a Deus, vou estar me formando em zootecnia.
Bom, pessoal, nós estamos aqui nessa estação aqui, que é a Mostra de Arte Anatômica. Estamos aqui com a professora Rosana. Professora, a gente vê o interesse muito grande aqui das crianças e dos jovens, mas qual que é a importância dessa estação de mostrar todas essas peças para eles, para despertar o interesse na área da ciência? Então, essas peças, assim, muitas vezes, assim, as escolas, elas não têm um esqueleto, não tem um esqueleto de um ser humano, de um animal. Então, essa parte, essa estação, justamente importante porque você vai reconhecer essas estruturas, as estruturas do corpo humano, as estruturas dos animais que estão na nossa região, e animais que estão em outras regiões, que existem em outras regiões também. Então, a importância dela é para o conhecimento anatômico das estruturas, né, do corpo humano, e também para mostrar que essas estruturas elas podem ser consideradas arte. Então, não é só você ver uma peça anatômica do ponto de vista do conhecimento científico, mas sim de como que foi elaborada, qual a técnica que foi utilizada para se conseguir essa peça, quais são os benefícios que você vai conseguir com essa técnica. Então, são várias possibilidades que a gente tem quando você estuda uma peça anatômica. Chegar aqui e ver o esqueleto de um animal que ele está acostumado a ver na sua conformação final. Isso pode ser um estímulo para que essas crianças se interessem a fazer algum curso ligado a, seja veterinária, seja biologia, zootecnia. Isso pode ser um agente assim para despertar o interesse dessas crianças? Essa mostra dá tantas possibilidades para ele que dá um futuro melhor, sabe assim, abre a cabeça dele. Eu tenho possibilidade de chegar lá, eu tenho possibilidade de ir para lá. Eu posso fazer um convênio, a minha escola pode fazer um convênio com a universidade, de modo que eu possa ter mais possibilidade de aprender aqui dentro da minha escola. Então, são várias possibilidades que um evento desse cria nas expectativas de uma criança. E principalmente quando a gente fala assim, das crianças que estão na zona, no entorno da cidade, naquela região de mais vulnerabilidade. Bom, pessoal, nós estamos aqui nessa estação, que é denominada Suíno, o amigo da saúde do homem. Professor Gerson, por que esse nome? Tem quem ache que o suíno não é um amigo da saúde do homem? Tem muita gente que tem uma forma errônea de pensar que o suíno faz mal à saúde e é perigoso, e que, na verdade, isso não é adequado, porque é um animal que produz proteína de qualidade e com baixo teor de gordura na carcaça. Para essas crianças que vêm aqui, ainda é muito colocado isso para eles, que eu sei que a maioria, às vezes, tem alguns que têm até uma origem do meio rural. Isso ainda é um problema ainda? Sim, professor. Isso é uma questão cultural, dos mais antigos, de acharem que o suíno é uma carne remosa, que ela é quente, e que faz mal. Na verdade, as pesquisas têm mostrado que isso não é verdadeiro e quem caído por terra isso. Bom, pessoal, e aqui nós estamos com a professora Marilu Santos, que trabalha junto na área de pesquisa e de extensão aí com suinocultura com o professor Gerson. Professora, qual que é a importância que você vê, por exemplo, de hoje aqui estava as imagens estão mostrando aí uma série de crianças vindo aqui, conhecendo um suíno, porque a gente sabe que a maioria, às vezes, fala porco, que é um animal criado de uma forma sem muitos cuidados sanitários. Qual que é a importância para eles enxergar essa nova suinocultura? E também eu gostaria de saber se a senhora acha que isso aí pode estimular ele a vir fazer zootecnia, vir fazer veterinária, ou um curso aí das agrárias. Bom, professor Nilman, como o senhor mesmo falou, a suinocultura é muito importante, dentro da cadeia produtiva de proteína animal. O professor Gerson falou muito bem, ainda temos alguns mitos, que rondam essa proteína de excelente qualidade.
E é muito importante porque a maioria dessas crianças e também a população em geral desconhece essa parte do agronegócio, né, dessa cadeia, que é uma cadeia muito interessante e importante. Por exemplo, o suíno é um animal que vem sendo estudado nos últimos anos na questão dos xenotransplantes, né, que seria o transplante de um órgão de uma espécie para outra. Então, principalmente os cursos da área de saúde, de medicina, já vem estudando esses órgãos. Por quê? Os órgãos dos suínos são os que mais se assemelham anatomicamente e fisiologicamente com os dos seres humanos, né? O exemplo aqui nós temos, né, esse material representando os órgãos de suínos, nós temos o coração, os rins, né? Aqui o coração com algumas válvulas cardíacas também, que já tem estudos que mostram que podem ser xenotransplantadas. Nós temos o pâncreas, né? Que é daí que nós temos a insulina também. Temos a pele do suíno, que é utilizada, né, também provisoriamente, no caso de queimaduras. E, então, no caso, essa área é muito desconhecida ainda, né? Não só pelas crianças, mas também com a população em geral. Então, isso é muito importante, essas pesquisas, porque busca aprofundar mais ainda o nosso tema, né, dessa semana, que é suíno, o amigo da saúde do homem. Quando a gente fala isso, até remete assim, que a gente às vezes fala, o cão é o melhor amigo do homem, né? Mas, na verdade, aqui a gente está demonstrando que o suíno é o melhor amigo do homem, porque ele é o amigo da saúde do homem, né? Em função disso, nós temos também aqui, né, o esterco, né, feito dos dejetos desses animais, que pode ser também colocado em lavouras, né, e, enfim, etc. Também biodigestores, gerar energia elétrica. Nós temos a parte dos comestíveis, né, que nós chamamos aí a pururuca, a banha de porco, que está voltando muito também, né, essa questão. E nós esperamos, com isso, atingir um público-alvo, né, já desde pequenininho, essas crianças, para que elas conheçam a instituição, o agro, né, e a gente tente desmistificar um pouco isso que ainda ronda, né, a carne suína. Bom, nós estamos aqui no Laboratório de Apicultura, né, com o professor Rômulo Rizardo, e aqui a estação que foi apresentada para os alunos aqui foi a Sociedade das Abelhas. Professor, qual que é a importância, né, para essas crianças e até mesmo para os jovens, deles chegar aqui, entender o que é uma abelha, entender essa Sociedade das Abelhas, o que elas fazem na natureza? Qual que é a sua sensação de ver essas crianças aqui? A gente vê um interesse, né, grande delas. Como que foi aqui a estação? Eu vejo como uma possibilidade dos alunos se aproximarem um pouco mais do que o pessoal chama natureza, que é muito longe, né, ou às vezes uma coisa assim. Aqui, nesse momento, eles estão chegando perto, estão conhecendo, estão vendo as abelhas, como que elas são. Não tem, muitas vezes, aquela possibilidade de vestir uma indumentária completa, de presenciar como que é a atividade, assim estão vendo as abelhas. E no momento que conhece, você aprende a respeitar, aprende a cuidar. É diferente você ter num livro, né, você ter uma teoria, você assistir um vídeo, do que estar aqui presenciando. Então, acho que é essa possibilidade dos alunos, já desde jovem, começarem a ter esse contato, e a partir dali despertar aquele interesse por cuidar, por conservar, por produzir, por ter um manejo desses indivíduos, dessas abelhas, que a gente consegue ampliar a produção animal, a produção agropecuária, né, a parte dentro do que a gente seria da propriedade, ter uma alternativa extra, desde o pequeno, médio, grande produtor. Então, acho que é esse estímulo de aproximar, né, os alunos da parte dos animais. Riana, como é que foi para você essa experiência de você está aqui dentro da universidade se formando, mas você agora, nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, você já passou a ensinar, a passar informação para essas crianças. Você acha que essa experiência de você já estar passando o que você sabe, o que você domina para outras pessoas, é uma experiência que contribui ou que vai contribuir para a sua formação como profissional? Nossa, com certeza, porque
muitas dúvidas que eles tiveram enquanto a gente estava apresentando foi umas dúvidas que eu tinha antes de entrar no setor de apicultura. Eu, assim, desde da minha escola, eu já não, assim, não tinha muito conhecimento sobre apicultura, então, às vezes, o que eu tinha dúvida, eu pesquisava, só que depois que eu entrei na universidade, que eu entrei no setor de apicultura no grupo do GEATO, eu fui tendo contato com o professor, tirando as dúvidas. Então, assim, sobre produção de cera, armazenamento e transporte de pólen, como era produzido o mel, todas essas coisas que eles perguntaram, eu também tinha dúvida. Então, depois que eles, né, têm a resposta que eles desejavam, tenho certeza assim, que com isso eles vão tendo mais interesse para, quando forem prestar vestibular, ter a graduação deles, eles vão se interessar mais por isso. E você se sentiu mais autoconfiante agora que você sabe bem mais do que você imaginava? Ah, com certeza. A gente já sente assim, até um pouco um professor se ensinando. Estamos aqui recebendo os alunos da escola Campus Brasil. É muito bom, essa escola vem aqui há muitos anos. Nós temos ex-aluno da Campus Brasil que está defendendo a tese de doutorado já no próximo mês, tá? Então, assim, é muito bom recebê-los, ter vocês aqui assim, com a gente. Eu espero que vocês mantenham a tradição de sair da Campus Brasil para a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Professor Marcos, com relação aqui à atividade, qual a importância que você vê de se mostrar para os jovens tudo isso que foi aqui mostrado, que tem um pouco de ciência, tem um pouco de prática? Como é que foi aqui essa estação? É importante porque a gente mostra o avanço, né, e a influência da tecnologia, da ciência, dentro dos atendimentos, dentro da pesquisa na área da veterinária. Aquela questão antiga, né, de tratar os animais de forma geral, de uma forma bem rudimentar e precária, acabou. Né? A ciência está dentro da medicina veterinária, as técnicas, os avanços estão implementados dentro da medicina veterinária e da zootecnia, e com isso a gente vem trazer aqui para eles um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, de pesquisa, de atendimento, sempre zelando pelo bem-estar e os bons cuidados pelos animais. Professor Marcos, uma coisa que me deixou, assim, eu acho bem interessante, que você falou, bem-estar dos animais, né? Então, hoje, a gente imaginar que você tem um cavalo e que você tem tratamento, né, odontológico para esses animais, exatamente visando, né? Às vezes as pessoas imaginam que um cavalo está ali fazendo esporte e tal, mas às vezes ele tem até mais conforto de que se ele tivesse numa condição natural onde ninguém vai pegá-lo para poder fazer esses procedimentos. Isso que eu estou falando é besteira? Ou... Não, é fato. A gente tem que pensar que nós pegamos o cavalo, né, o homem pegou o cavalo e domesticou. Mudou o seu tipo de alimento, colocou uma embocadura nele e com isso alterou toda a dinâmica mastigatória que esse cavalo poderia ter. Então, querendo ou não, acreditando ou não, as alterações orais vão acontecer. E o cavalo, ou os cavalos de forma geral, precisam passar e serem submetidos à avaliação odontológica, para, principalmente, prevenir o aparecimento de lesões orais. E, logicamente, aí pensando no bem-estar e na longevidade desses animais. Nós estamos aqui hoje nessa unidade, né, que é bastante disputada e os alunos têm muito interesse, que é essa estação que a gente chama, que é o segredo das plantas. Professora, o que os alunos veem aqui nessa estação, o segredo das plantas, e qual a importância disso para o dia a dia deles com relação ao meio ambiente, às plantas? Aqui nós trabalhamos nesse entendimento do segredo das plantas, o contexto da água, luz e nutrientes, para saber trabalhar essas plantas, produzir dentro da zootecnia, com entendimento da água, a importância da água em si para o crescimento e desenvolvimento, a luz com o processo fotossintético que nós temos aqui, e os nutrientes junto ao desenvolvimento dessas plantas como um todo. O trabalho vem para crianças, adultos, para técnicos como um todo, nesse manejo dessas plantas, especificamente das nossas forrageiras. E, professora, hoje em dia a gente sabe assim, o quanto que a questão ambiental ela é importante, né? E assim,
as pessoas precisam de não só ouvir que isso é importante, mas entender a importância. Aqui, a criança que entra aqui, o jovem que entra aqui, ele consegue sair com a visão mais realista do quanto que é necessário essa questão ambiental e a importância das plantas dentro desse contexto ambiental? Sim, consegue sim, porque aqui nós passamos essas informações básicas do que as plantas demandam e os seus processos como um todo para ela sobreviver. Sendo assim, as informações elas são emitidas no sentido de que a preservação ela é importante e que esses recursos sejam fornecidos e as condições ideais para elas sobreviverem. Tanto criança como adolescente, jovens, entendam e consigam aplicar isso na prática. Preservar o meio ambiente como um todo, utilizando do que passamos para ser diretamente usado no seu dia a dia. Bom, pessoal, então nós estamos aqui nessa estação que chama Falando de Carnes, né, com a professora Fabrícia, que é responsável pelo laboratório de carnes da UFNT e mais especificamente do curso de zootecnia. Professora, como é que está sendo aí a experiência de mostrar como que se faz pesquisa com carne, mostrando para os meninos o que a universidade desenvolve de pesquisa? É uma experiência bem legal, né? Porque a gente tem a oportunidade exatamente de mostrar esse trabalho que a universidade faz. O que eu gosto de falar, né? Quando a gente trabalha com produção animal, ou mais especificamente produção de carne, o nosso produto final é a carne. Então, todo aquele sistema de produção que é desenvolvido, toda a tecnologia, ela tem que gerar um produto de boa qualidade, um produto, né, que tenha uma sanidade adequada, que tenha uma função nutricional, que seja agradável de ser consumido. Então, nada mais justo do que a gente ter na universidade essas avaliações que vão exatamente verificar qual que é o efeito do sistema de produção em cima da qualidade dessa carne, né? Então, a gente sempre prima por todo experimento, a gente tentar fazer essas avaliações para que a gente tenha a oportunidade de ir aprimorando o sistema de produção pensando na carne, né? E é importante que a comunidade, principalmente os jovens, tenham consciência, né, de que a gente realiza isso na universidade, né, e que tem ciência na produção da carne, né? Tudo aquilo que é desenvolvido enquanto tecnologia também para garantir que o consumidor ele tenha um produto adequado para o consumo. Professor, como que você, assim, para vocês que estão lá no ensino médio, preparando essa turminha para ingressar aí no ensino superior, a gente espera que eles todos venham para a UFNT, mas qual que é a importância de trazê-los para que eles vejam esse trabalho da universidade e tentar estimular para que eles ingressem num curso superior? Então, essas visitas ao campus da UFNT, elas ajudam até nessa questão do aluno conhecer na prática. Às vezes ele tem a vontade de fazer o curso, então ele está vendo de perto como funciona, como é o ambiente. Isso também ajuda ele a decidir o que ele quer para o futuro. A gente tem experiência de alunos nossos que decidiram o curso que iria fazer numa visita, né? Nós temos alunas que ano passado veio visitar a UFNT, hoje é aluna do curso de zootecnia, e isso é gratificante. Eu, como aluno, eu lembro das minhas aulas de campo, então eu tenho certeza que os alunos também lembrarão desse momento e vai ajudar também no aprendizado, né? Às vezes ele vê essas questões que os professores explicaram dentro da sala de aula e aqui eles estão vendo na prática como é que funciona. Nós estamos aqui com a Glenda, né, que está aí concluindo o ensino médio. Glenda, a visita que hoje você rodou as estações, você acha que é uma coisa que vale a pena, te ajuda assim, numa possível escolha para você escolher um curso? Mas, independente disso, você acha que uma visita dessa aqui agrega, soma para você? Foi bom ter vivido essa experiência aqui hoje? Demais, ter um colégio assim como o nosso, visitando aqui, foi uma experiência ótima. Teve vários conhecimentos aqui e espero priorizar um aqui. Você tem vontade de fazer algum curso ligado à área de ciências agrárias? Veterinária. Bárbara, você que tem
uma trajetória que desde quando aluna de bolsista de iniciação, agora aluna de mestrado, foi residente agrícola, né, dentro dos projetos da universidade, e você acompanha esse trabalho já há mais tempo, né, já tem, talvez seja das que já acompanharam mais esse processo aqui de receber os alunos. Vale a pena a gente estar aqui recebendo esses alunos? Vale demais, assim, é disseminar o curso, né? Não só o curso de zootecnia, mas os outros cursos também que a UFNT disponibiliza. E quando a rede pública ou a rede particular, principalmente do ensino médio, que estão na fase de tomar a decisão de qual profissão vão seguir, eles têm acesso a isso aqui, todas as etapas, né, de demonstração, de pesquisa, de carne, de todos os setores, eu acho que facilita e deixa mais claro para eles a decisão do que eles querem seguir na vida profissional, de qual profissão eles querem estudar. Bárbara, assim, e uma coisa que chama muita atenção aqui na região, né, é que a gente recebe os alunos, e a grande maioria, né, nunca veio numa universidade e que às vezes enxergam a universidade, né, como uma coisa inatingível que não seria para ele. Como diz, a universidade é uma coisa que está fora do alcance. Qual que tem sido a sua experiência? O que você tem ouvido desses alunos com relação a enxergar a universidade hoje? Das duas faixas etárias que nós recebemos ontem e hoje, o que me chama mais atenção assim, são as crianças, né? A espontaneidade da criança, ela chama muita atenção. Eles são curiosos, eles chegam, eles olham, eles querem pegar, falam, tia, o que eu mais ouvi ontem foi tia. Então, eu vou vir estudar aqui para o ensino médio também, né? Eles tendem a ser mais tímidos, mas o olhar também daquilo ser diferente, ser novidade, ao olhar deles também chama a nossa atenção, que já está há um tempo na academia, né, na universidade. E esse projeto é um dos projetos mais importantes, assim, que eu acho, na universidade, da disseminação dos cursos, de mostrar que existe, principalmente para a zootecnia, né, que tem muitos alunos que vieram para cá porque tiveram acesso a essas visitas. Estamos aqui na estação cujo título é Desmistificando o Melhoramento Animal, onde a professora Carolina Conte vai mostrar aqui para a gente algumas coisas que são tratadas como alguns mitos e que, na verdade, nada mais é do que o trabalho do melhoramento animal. Professora? Então, professor Nilman, nós vamos falar, por exemplo, da evolução do frango de corte, né, que hoje em dia chega em 42 dias ao peso de abate, e é atribuído isso à aplicação de hormônio, a vários outros mitos, e na verdade foi a ação no melhoramento genético, programas de seleção e de cruzamento entre linhagens, que são feitos desde a década de 50 nas aves, e não falando muito de melhoramento, mas de genética em si, nós vamos explicar para o pessoal que nem todo ovo vermelho é caipira, né, que nós temos ovos caipira de todas as cores, azul, branco, né, e que na verdade isso só depende da linhagem, da genética da galinha e não do sistema em que ela foi criada. Não se ela é criada no sistema extensivo caipira ou se ela é uma galinha criada em sistema comercial de granja. E eu acho que uma das coisas que nos últimos anos tem preocupado muito aqueles que fazem ciência são as fake news, né, utilizando a ciência de todas as formas. E dentro da área de zootecnia, eu acho que uma das fake news que mais foram aí divulgadas é que esse frango industrial que a gente consome, ele é um frango que tem que aplicar hormônio e que faz mal, que é uma ameaça para a saúde humana. Então, eu vou pedir para a professora Ana Carolina Conte falar com a gente aqui o que realmente aconteceu para esse frango conseguir aí, com 42 dias, atingir o peso
de abate. E vou perguntar, a primeira pergunta seria, tem hormônio mesmo? Não, hormônio exógeno adicionado à ração ou aplicado no frango não existe, né? O que existe é o hormônio do próprio frango, assim como a alface tem o fito-hormônio que faz ela crescer, né? Esse resultado em que os frangos hoje em dia têm um crescimento acelerado é devido a programas de melhoramento genético que ocorrem desde a década de 50, 60 nos animais, processos de seleção, onde, né, os zootecnistas ou responsáveis pelo programa de melhoramento escolhem quem serão os pais da próxima geração, né, os melhores, os que têm melhor desempenho. Na próxima geração, a mesma coisa, e assim sucessivamente, né, além de cruzamento entre linhagens para complementar as características de uma linhagem com características de outra linhagem, até que a gente chega hoje em animais que 42 dias atingem o tempo de abate. Então, a gente evoluiu de um frango que não tinha 1 quilo, e hoje nós temos um frango que pesa 4 quilos no mesmo tempo. Professora, agora, uma coisa que o pessoal questiona muito é assim, mas por que nos bovinos a gente não consegue ter um melhoramento tão rápido? Por que com frango teve e com, por exemplo, mais específico, com bovinos não? Uma das questões principais, né, fez com que a gente, né, se conseguisse esse melhoramento, esse êxito do melhoramento genético de frangos, é o intervalo entre gerações, né? Uma galinha com 3 meses está colocando o primeiro ovo, 30 dias esse pintinho já nasceu, daqui 3 meses a filha dessa galinha também, então o intervalo entre gerações é muito curto. Então, uma geração você já consegue ter uma geração. E o número de ovos, uma galinha consegue colocar 1 ovo por dia, mais ou menos, né, em termos gerais. Então, você consegue, de uma galinha, em 1 mês, ter 30. Enquanto de uma vaca, em 1 ano, você tem 1, né? E ela vai ter a primeira prenhez aos 12 meses, 14 meses, 14 meses, né? Se for bem manejado, né? Então, assim, a diferença principal é essa, que a gente consegue fazer uma intensidade de seleção muito maior, porque nós temos um número maior de indivíduos, e isso muito mais vezes, porque nós temos muito mais gerações em 1 ano do que nós temos em bovinos. Bom, pessoal, então aqui é agradecer à professora Ana Carolina e por estar trazendo essas novidades aqui para os nossas crianças, nossos jovens, tá? Agradecer aí pela participação aqui no AgroVerdades. Eu que agradeço por participar e estar aqui, né, desmistificando esse conhecimento que é tão consolidado para nós da produção animal, mas que ainda são mitos para a população em geral. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Caroline Costa Araújo, ela é doutoranda, né, do programa de pós-graduação integrado em zootecnia nos trópicos, tá? Trabalha na parte de avicultura, tá? Então hoje ela está aqui junto com os demais alunos, a professora Carla, e eu queria perguntar, Carol, como que você vê essa participação suas aqui nesse evento e o que vocês estão sentindo das crianças? Você acha que vale a pena? Professor, vale muito a pena, porque não é o primeiro ano que eu participo, né? Eu acredito que desde o início das popularizações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a gente participa, e a cada ano ele vem se aprimorando, vem melhorando ainda mais. A gente vê que a sociedade, as crianças, a população em geral, principalmente as crianças, elas são curiosas, querem saber mais sobre a produção animal, sobre a produção de aves, o sistema de criação, e a gente fica, né, muito satisfeito e muito felizes em contribuir, porque a gente sabe que o agro hoje, né, a cadeia de produção de aves é uma parte fundamental do agro do nosso país. E plantar essa sementezinha aí para as crianças aqui nesse local é o que há, né? É o que há, exatamente. Caroline, muito obrigado aí. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo.